Boa noite, gente. Hoje a nossa aula do dia 25 de março, nós vamos ver os tipos de tecido, fibras e texturas. E quais são os tipos? Nós temos tecido plano, tecido de malha, tecido de laçada, não tecido e tecidos especiais. Os planos, eles podem ser divididos em liso, maquinetado, jacquard e estampado. A característica do tecido plano é o entrelaçamento de trama e urdume, que formam um ângulo de 90 graus, que é o que a gente viu no tear. E eles podem ser lisos, maquinetados, jacquard ou estampado. Os lisos, eles podem ser simples, que é formado por um conjunto de urdimento e de trama, por exemplo, o brim. O composto são vários conjuntos de urdimento, como por exemplo o fustão. Os felpudos, eles são compostos e têm pelos e felpas salientes. O veludo é um tipo de tecido felpudo e o plush também. Aí nós temos os lenos e airados, que é o linho, a gaze e a lese, que são aqueles tecidos que são mais abertos, com a trama bem aberta. Os maquinetados ou fantasia, eles têm uma textura leve e possuem relevos, que pode ser um ou mais fios da trama que fazem esse relevo. Por exemplo, camisaria e xadrez. O jacquard, ele é produzido com fio colorido entrelaçado e os seus desenhos são percebidos do lado do avesso do tecido, que pode ser chamado também de façonné, muito usado também na decoração e em sofás. Sabe aquele sofá da casa da avó? É um jacquard. Existe jacquard de malha e jacquard de tecido plano, que é um tipo também de jacquard. E o estampado, ele recebe, após a tecelagem, um acabamento e desenhos variados, que são percebidos apenas do lado direito. Então, olha a diferença. O jacquard, quando você vira do avesso, o avesso é quase igual ao direito. É o mesmo desenho. E o estampado, você só vê ele de um lado, que é um beneficiamento têxtil. Nós vamos ver na próxima aula os tipos de beneficiamento têxtil, que é a estamparia, que vocês já devem estar vendo isso também. Ele é só por cima do tecido. Aí nós temos também os tecidos de malha, que são laços que se apoiam na horizontal ou vertical, e pode ser malha de trama, malha de teia ou urdume e a malha mista. A malha de trama é obtida pelo entrelaçamento de um único fio. A malha de teia é o entrelaçamento de um ou mais fios colocados lado a lado no tear, porque é malha de teia ou malha de urdume. Então, são 2 fios ou mais no urdume. Então, é aquela malha cilíndrica também. E a malha mista, ela pode ser obtida pela inserção periódica de um fio para dar mais estabilidade. Chama lead-in. Tecido de laçada. Ele é obtido pelo entrelaçamento do processo semelhante ao da malha. Em certas situações previstas, realizam-se laçadas completas e nós. Um exemplo disso é a renda e o cobertor. Não tecido. Não sofrem processo de tecelagem. O resultado é obtido por camadas de fibras que se unem umas às outras, formando uma folha. O entrelaçamento por agente mecânico, que dá origem ao feltro, que é tipo uma prensagem, e a fusão das fibras por processo químico, que é o perfex, aquele paninho de limpeza. E os tecidos especiais são obtidos pela estrutura e junção de tecido de malha, plano e não tecido. Por exemplo, os laminados e brocados, tipo lamê. É isso, essa é a nossa bibliografia. Esse capítulo praticamente foi tirado todinho do Fio a Fio da Gilda.
é o capítulo de classificação e tecido e texturas, que é o capítulo 3 do livro. Mas eu também usei essas outras bibliografias. E embaixo tá o link dos artigos que eu passei para vocês que tá no Moodle. É isso, gente. Obrigada e até mais.